Nós voltamos a falar do forte temporal que atingiu várias regiões de São Paulo ontem, segunda-feira. Para você que está acompanhando a gente por imagens, você vê cenas da forte enxurrada de uma enchente que acometeu parte da região central. Eu que moro na região central testemunhei um vento absurdo, mas no meio da tarde, segundo a Enel, em algumas regiões foram registrados aí ventos de quase 80 quilômetros por hora. Até na manhã de hoje, ainda há moradores sem energia elétrica em algumas regiões. O Corpo de Bombeiros registrou quedas de árvores e aquela velha briga entre Enel e Prefeitura continua depois desse episódio de ontem. Apesar da necessidade de retirada de árvores em fiação elétrica, a Prefeitura diz que para que seja feito esse trabalho é preciso que seja desligada a energia elétrica nessas regiões, o que ainda não foi feito pela Enel. Enquanto isso, o serviço de retirada dessas árvores que caíram parcialmente segue aguardando pela conclusão desse imbróglio. Vamos falar agora com a Beatriz Manfredini. A Beatriz está lá no Ibirapuera, onde no comecinho da edição de hoje a gente falou que houve a queda de uma estrutura metálica na marquise. 4 pessoas ficaram feridas por causa da queda dessa estrutura. A Beatriz vai trazer mais atualizações sobre o rescaldo desses temporais de ontem aqui em São Paulo. Beatriz, bom dia. Bom dia para você também, Lívia Procolombo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, como você bem disse, mais uma vez, a cena que a gente viu várias vezes no final do ano se repete aqui na cidade de São Paulo. Chove muito, as árvores caem, tem muita gente sem luz e uma série de transtornos espalhados pela cidade. Eu falo exatamente aqui do portão 10 do Parque do Ibirapuera. Quando a gente olha aqui atrás de mim, a gente já se depara logo na entrada do portão com uma árvore caída. Essa árvore já foi colocada aqui de canto, né? Está em um local com uma faixa isolada, então a gente já tem uma árvore caída logo no comecinho, dá para ver outros galhos lá no fundo. O nosso cinegrafista Guilherme Cassiano mostra para vocês. Então tem pedaços de troncos de árvores aqui na porta do Parque do Ibirapuera. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram cerca de 200 árvores que caíram aqui na capital paulista com as fortes chuvas de ontem. E uma outra cena interessante que a gente vê aqui no portão 10 é exatamente essa dos portões fechados. Ontem, depois que essas fortes chuvas atingiram a capital paulista, o Parque do Ibirapuera fechou. Fechou porque registrou aquela queda de estrutura na marquise, deixando 4 pessoas feridas. Registrou também quedas de árvores dentro do parque. Então a gente vê essa cena, já tem uma meia hora que a gente está aqui na porta, então como a gente vê essa moça correndo agora. Veio fazer um exercício aqui no parque, encontrou os portões fechados, deu a meia volta e está indo embora. Está chegando um outro homem também praticando exercícios no início da manhã agora. Ele vai fazer o mesmo movimento. A gente viu muito essa cena nessa última meia hora, principalmente por volta das 6 horas da manhã. Muita gente chegando para praticar o exercício, a pé ou mesmo de carro e se deparando então com o portão, os portões do parque ainda fechados. Eu ainda não consegui contato com a concessionária responsável pelo Parque do Ibirapuera para saber se tem previsão de abertura ainda hoje, mas quem se programou para vir aqui fazer um exercício, uma caminhada antes de trabalhar, antes de começar o dia, se depara então com essa cena dos portões fechados. A gente também tem registro de vários bairros ainda sem luz. Completando 14 horas sem luz. Alguns aqui que eu recebi, olha, ruas do Cambuci, da Aclimação, da Liberdade, da Vila Mariana, da Vila Clementino, da Vila Nova Conceição, Vila Jaguari, Jabaquara, Campo Belo, Pirituba. Todos esses bairros têm registro aí de esperar a religação da luz desde as 3h30 mais ou menos da tarde de ontem. O que disse a Prefeitura de São Paulo ontem à noite, a gente ainda não tem atualização de hoje pela manhã, é que a cidade tem cerca de 50 árvores que estão caídas sobre a fiação elétrica à espera da Enel para a remoção, né? Aquele processo que a gente conhece bem, principalmente por conta do final do ano passado. A Prefeitura registra a queda de árvore, aciona a Enel para que eles desliguem os fios para que a equipe possa trabalhar na retirada dessa árvore do local. Então aguarda essa retirada da energia elétrica para fazer essa remoção. Então ontem à noite ainda tinham 50 árvores nessa situação, segundo a Prefeitura. A gente aguarda uma atualização de hoje pela manhã. E por aqui no Parque do Ibirapuera,
cenário é esse, então, o pessoal chegando para praticar exercício, dando aí com a cara na porta. A gente aguarda para saber se tem previsão do parque abrir ainda hoje. Lembrando também, Lívia, que tem previsão de novas chuvas aqui para a capital paulista, né, hoje à tarde. Então, bastante atenção para todo mundo que circula pela cidade, porque essa queda de árvores é sempre um risco, além dos transtornos, é bastante perigoso. Agora, Bia, só para ficar mais claro para a gente, somente esses portões que você está mostrando para a gente nas imagens do Ibirapuera estão fechados ou todo o parque está fechado? Por enquanto, Lívia, todo o parque, ninguém entra no parque do Ibirapuera. A gente está num local aqui difícil de mostrar um panorama, mas quando a gente olha do lado de fora, dá para perceber que o parque está vazio mesmo por dentro. A gente passou por outros portões e a cena se repete em todos. O pessoal chega ali e não consegue entrar. Eu estou tentando ainda o contato então com a concessionária que administra aqui o parque para saber se tem alguma previsão de abertura ainda hoje ou não. E assim que a gente tiver essa resposta, eu volto com vocês para avisar. Mas por enquanto a cena é essa. Bastante gente chegando neste momento, tentando ali entrar, conversando com seguranças e não conseguindo. Eu confesso que eu não me lembro da última vez em que o parque do Ibirapuera fechou, em que passaram a chave no parque e foram embora. Durante a chuva, sim. Aliás, eu estava consultando, enquanto a Bia estava no ar, eu estava consultando aqui, Lívia, as redes sociais da Urbia, que é a concessionária do parque do Ibirapuera. Para quem eventualmente não é de São Paulo e não saiba, o Parque do Ibirapuera é um parque municipal, mas a prefeitura repassou a administração do parque para uma concessionária. É ela quem cuida do parque, se chama Urbia. Por incrível que pareça, ninguém na Urbia está atendendo a nossa reportagem agora. 6h24, já tem um mundo de gente no Parque do Ibirapuera a essa hora da manhã. O parque abre todo dia às 5 horas da manhã e não é a lojinha do Colombo que está fechada, é o Parque do Ibirapuera. É o Parque do Ibirapuera, né? O que demanda um esquema gravíssimo de plantão. Enfim, até agora não temos a informação da administradora do parque se ela pretende manter o parque fechado o dia todo, se vai abrir o parque em algum momento. Até justificava o fechamento dos portões ontem durante a chuva, logo depois da chuva, porque há uma infinidade de árvores lá dentro e a iminência de algumas delas caírem, como aconteceu com a Marquise, por exemplo, né? Agora, manter o parque fechado por mais de 12 horas, sem perspectiva de reabertura, é algo gravíssimo. Não vou arriscar aqui dizer que é inédito na história de São Paulo, mas se não é inédito, é muito raro ver o Parque do Ibirapuera, um dos símbolos da cidade, como a Avenida Paulista e como o Estádio do Pacaembu, por exemplo, como o MASP, fechado. Simplesmente fechado numa manhã de sol, sim, depois de uma tarde de muita chuva e depois de uma tarde que parte da Marquise, que está fechada desde 2019, mais uma vez veio abaixo. A parte mais cara da concessão do parque, essa ficou de fora. Essa prefeitura não obrigou a concessionária a refazer. Ou seja, a concessionária levou o parque, mas a obra mais cara ficou para nós, contribuintes paulistanos. A Bia vai seguir acompanhando, então, vai aguardar esse posicionamento. Ela já entrou em contato com as autoridades, com as instituições responsáveis pelo parque, claro, com a concessionária também. E assim que ela tiver um retorno para a gente tentar entender por que, como o Colombo ressaltou, o parque está completamente fechado, ainda que não haja uma destruição total dentro da região, para a gente entender por que é preciso aguardar esse posicionamento e quando o parque vai ser reaberto. Daqui a pouco ela volta com mais informações para a gente.